Tá gravando. Bom, na aula passada nós conferimos, né, as respostas dos exercícios da primeira aula, que era sobre história dos computadores. Aí a gente falou sobre 4 questões, né, que eu tinha dado. Quais são as principais funções de um sistema operacional? Tinha uma lista grande de sistemas operacionais, era para dar um exemplo para cada um, para que é usado, né? Tinha os computadores de grande porte, sistemas operacionais de máquina servidora, sistema operacional com multiprocessadores, computadores pessoais, computadores portáteis, né? Smartphone, tablet, sistema operacionais embarcados, que é aquele sistema operacional que você não pode modificar, que só roda um programa, tem uma interface bem reduzida com o usuário para interação, alguns botõezinhos para apertar, algumas luzinhas e não tem mais nada. E ele está sempre pronto, a hora que você liga o equipamento ele já está na memória. Então, sistemas mais simples, né? Por exemplo, forno de micro-ondas, geladeira, Smart TV, o ponto de acesso Wi-Fi, são todos sistemas embarcados. Sistemas operacionais de nós sensores. Nós sensor existe sensor sem fio, né? Você pode criar uma rede de sensores sem fio. E esses sensores, eles conversam um com o outro. São umas caixinhas pequenas alimentadas por bateria. Você espalha assim ao redor do prédio que você mora, por exemplo. E um sensor conversa com o outro. Eles formam uma rede, cada um vai procurar o seu vizinho e vai começar a passar informações. São sisteminhas bem simples. Ele vai medir uma temperatura, vai medir uma chave se está aberta ou fechada e vai ficar mandando essa informação pela rede de sensores e sempre vai ter um computador central que vai estar com a base de dados processando essas informações. É usado em sistemas de segurança, né? Usado em automação agrícola para irrigação. Várias opções. O pessoal que gosta de fazer projetinho com Arduino, que trabalha com essas coisas. O nó central que comanda os sensores, a maioria das vezes é um Arduino. Que mais? Sistema operacional de tempo real. São sistemas operacionais que não podem ter atraso no tempo de resposta, né? Só isso. Não são super máquinas super rápidas, não. Eles têm que estar em sintonia com algum processo do mundo real e estar controlando aquele processo, por exemplo, um processo de fabricação, né? O sistema está operando uma máquina lá, de uma fábrica. Então tem o tempo certo para acionar, né, algum comando ou ficar sempre medindo um sensor, né? O sensor e o atuador. Ele mede e depois ele opera. Por exemplo, processo de fabricação, aviões, né? Os aviões de hoje são todos pilotados por computador. O piloto mesmo, ele só fica ali monitorando, né? O computador auxilia em tudo, os controles. Então não pode ter falha, não pode ter atraso da resposta do computador, né? Tudo tem que acontecer naquele tempo, naquele segundo. Cartões inteligentes. Hoje em dia você vê aqueles cartões, não precisa nem mais inserir o cartão ou passar o cartão. Antigamente você passava, né, uma tarja magnética. Agora você chegou perto da leitura de cartão, já dá um bip, pronto, já debitei na conta. Não precisa nem de senha, né? Olha como os negócios estão bem modernos. E é um
sisteminha que tem ali, um programinha, né? Que ele é acionado, como que ele capta energia, né? Não tem bateria ali, como é que o negócio funciona? Ele capta energia por indução eletromagnética, né? A leitora de cartão, só de você chegar perto, ela transmite energia para aquele chipzinho lá. E ele só tem que fazer o quê? Tem lá uma memoriazinha, né? Tem um programinha rodando que passa a senha sua, o número da conta, pronto. Aí o leitor de cartão que está conectado na internet já sabe o que fazer. Número da conta, valor que gastou, debita e pronto. Aí veio a questão 3. Qual a diferença entre sistema de compartilhamento de tempo e de multiprogramação? Isso é coisa que eu já expliquei na aula passada, né? Só para relembrar do ponto que a gente parou. Aí a questão 4 era para dizer sobre as famílias de processadores, né? Se ainda é válida essa ideia, se ainda existe. Sim, existe. Os fabricantes de computadores sempre têm vários modelos de máquinas, grandes, pequenas, médias, mas todas rodam o mesmo sistema operacional, de modo que você possa migrar o seu programa, né, a sua aplicação para uma máquina maior quando você quiser trocar de máquina. Bom, hoje o assunto mesmo é a aula 2, estruturas dos sistemas operacionais. Então é quando a gente falou sobre o núcleo do sistema operacional, e é onde tem muito poucas instruções, quanto menos melhor. Somente aquelas instruções básicas para controlar o hardware. Tudo que puder ser posto para fora do núcleo, melhor. Porque quanto menos coisa tiver lá dentro, menor a possibilidade de ocorrer um erro. Um erro no núcleo derruba todo o sistema, a máquina trava na hora, né? Aí a gente falou sobre micronúcleos, que é essa ideia. Falamos sobre máquina virtual. E as perguntinhas vão ser sobre isso. Então lá no último slide, vocês estão vendo o slide aí, né? Estamos sim, estamos sim. Ah, tá, obrigado. No último slide tinha os exercícios propostos. Número 1. Instruções relacionadas ao acesso a dispositivos de entrada e saída, ou seja, disco magnético, teclado, monitor, mouse, impressora, pendrive, memória não. Memória não é considerado dispositivo de entrada e saída. A memória é o lugar principal, né, de armazenamento. É dela que vai para os periféricos. Para acessar um dispositivo de entrada e saída, pode ser interface de rede também, é um dispositivo de entrada e saída. São tipicamente instruções privilegiadas, isto é, podem ser executadas somente em modo núcleo, mas não em modo usuário. Então, por que é feito assim? Dê uma razão por que essas instruções são privilegiadas. Pessoal, gostaria de perguntar, ver se quem que já fez, muita gente já fez, já entregou. O que vocês acham? Por que é preciso rodar em modo privilegiado uma instrução de leitura ou gravação em disco, por exemplo? Pode repetir, senhor, por favor? O sistema operacional ele lê e grava de um HD, por exemplo. Por que essa instrução tem que ser executada em modo núcleo,
com permissão privilegiada, ou seja, somente o sistema Senhor, você operacional. pode repetir? Ah, eu estava mudo aqui, desculpa. Ô Ciro, é assim, você tem que gravar alguma coisa no HD ou ler do HD. Estas instruções são exclusivamente do sistema operacional, só podem ser executadas em modo núcleo, com permissões especiais, né? E por que tem que ser assim? Tem vários motivos, mas basicamente o usuário pode fazer besteira ou algum outro programa pode fazer besteira, porque se você acessa qualquer lugar da memória indistinguível, é essa palavra aí? Você pode acabar. Indistintamente. Isso mesmo. Aí você pode acabar mexendo nas instruções de um outro programa, ou do próprio programa. Imagina, o programa quer mexer na memória, quer gravar alguma coisa, ele vai lá e grava em cima do própria instrução dele. Aí não dá certo, né? Então, Perfeito. como tá tudo, o sistema operacional tá controlando tudo, é ele que tem que dizer onde que vai ler, onde que vai escrever, para não mexer onde já tá sendo usado. Perfeito, muito bem, exato, certinho, Ciro. É para manter a segurança, né? Você pode apagar arquivo que não é seu. Tem arquivo que é protegido. Então, somente o sistema operacional vai dizer se você pode ou não ler ou escrever naquele arquivo. Ele controla as permissões de acesso e a segurança. Perfeito, muito bem, obrigado, Ciro. Outra pergunta. Qual a diferença entre modo núcleo e modo usuário? Explique como ter dois modos distintos. Como que isso ajuda no projeto do sistema operacional? Mais uma vez, eu quero ouvir vocês, hein? Vou aguardar a resposta. Todo mundo já fez, a maioria já fez, né? Exponha para nós a resposta de vocês. Depois eu vou ler o texto aqui do meu gabarito para dar a resposta oficial. Mas muita gente acertou, acho que todo mundo já acertou. Então, por que você ter dois modos de operação? Modo núcleo privilegiado, onde pode executar qualquer coisa na máquina, e modo usuário, onde tem operações, um conjunto bem menor de operações. Por quê? É meio que pelo mesmo motivo do só o sistema operacional poder lidar na memória, né? O modo usuário, ele meio que blinda o usuário de fazer umas cagadas. Perfeito, exatamente. E só dá permissão para ele aquilo que ele realmente precisa. Muito bem. Mais uma vez, por motivos de segurança, memória, por exemplo. Quem é que sabe a área de memória que está livre, que pode ser atribuída para algum programa? É o sistema, ninguém mais. É responsável por controlar onde pode escrever, onde pode alocar, né? E quando mexe com instruções de interrupção de CPU, né? Você para uma CPU, a máquina inteirinha para. Só o sistema pode ter acesso a isso. Deixa eu ler a resposta oficial para ficar mais completo aqui, ó. Número 2. O modo núcleo. Olha, eu peguei de vocês, viu? Eu gostei muito de. Se vocês acharam, não, mas isso foi eu que escrevi. Eu peguei mesmo. Eu tenho uns alunos aqui que fizeram umas respostas fantásticas. E por que não pegar, né? Eu peguei. Ó, o modo núcleo tem acesso a todo o hardware e pode executar qualquer instrução que a máquina for capaz de executar. Já o modo usuário é mais restrito, tendo acesso apenas a um subconjunto de instruções da máquina, enquanto um modo de execução trabalha diretamente no hardware
proporcionando a base para outros softwares. Outro modo de operação inicia programas, navegadores, etc., que são operações que não afetam o sistema como um todo, somente o espaço de usuário, e se der algum erro, esse erro será facilmente recuperável. Tem mais umas 3 respostas aqui, peguei tudo dos alunos, muito boas, e eu salvei. Deixa eu ler só mais uma para vocês, que eu gostei muito. Uma aqui que esclarece bem, ó. Ter 2 modos distintos ajuda na segurança e no melhor funcionamento de um sistema operacional, pois evita que o usuário tenha sempre acesso a funções vitais do sistema e que faça alguma ação que comprometa a execução, ou travar a máquina, né? Pois falhas no modo núcleo comprometem o computador inteiro. Muito bem respondido. São 2 coisas, né? O núcleo, ele gerencia o hardware, então é só ele que pode executar aquele acesso. Outra. Essa número 3 aqui. Quais das instruções a seguir devem ser deixadas somente para o modo núcleo? Desabilitar todas as interrupções. A interrupção mexe com a CPU, né? Somente o núcleo pode mexer na CPU. Nenhum usuário pode ficar mexendo lá, né? Interrupção é uma mensagem que algum programa manda para o sistema operacional e é para interromper o que ela está fazendo para atender um chamado, né? Olha, acabei de ler no disco, já tenho os dados, quero continuar a processar. E fica na fila essa interrupção. O sistema operacional vai atender uma por uma. E se você desabilitar essas interrupções, a fila vai crescer e vai travar, vai dar um overload, uma sobrecarga. Então isso é modo sistema, com certeza. Modo núcleo, né? Ler o relógio de data e hora do dia. Tudo bem, isso daí todos os programas fazem o tempo todo, né? Saber que horas são. Os software, eles têm as suas ações sincronizadas, né? Um processo se comunica com o outro e faz um sincronismo pelo relógio. Só ler a data e hora não tem problema. Agora, mexer na data e hora, isso aqui é problema. O relógio do computador, ele que rege todo o sincronismo dos aplicativos, tudo que acontece na máquina, né? Então, se você atrasar o relógio de um computador, em 1 segundo que seja, a máquina vai travar na hora, porque vai dar um conflito enorme. Agora, olha que coisa interessante. Se você adiantar o relógio do computador, não trava nada, ou seja, você pode andar para frente e não atrasa nada. Todo software vai olhar para frente, né? Vai esperar que o relógio, o númerozinho aumente, né? E então, eu trabalhei com isso, eu fiz muito disso. Eu tô lá no meu Linux, no meu Unix, aí eu preciso atrasar o relógio 5 minutos, acertar o relógio da máquina mesmo, né? É lógico, tem a hora mundial da internet, todo mundo sabe, mas a máquina, ela tem o relógio dela e às vezes dá uma defasagem, né? E não pode ficar acertando o relógio, senão trava tudo. Aí eu preciso atrasar. Eu ia lá manualmente e dava o comando, atrasa aí como superusuário, 5 minutos. Pô, professor, você acabou de falar que não pode atrasar.
na verdade, eu não vou andar para trás com o relógio. O que eu vou falar para o sistema operacional? Olha, continua andando para frente, mas anda bem devagarzinho até que você, com o tempo, aquele relógio da internet, na hora mundial lá, vai passar na sua frente, entendeu como é que é? Então ele vai andar tão devagar que a hora que chegar um certo tempo ele vai estar certinho. Ele atrasou, mas ele não andou para trás. Eu fiz muito disso. E outra instrução, é só uma observação, né? Mexer na memória, pelo amor de Deus, isso aqui com certeza é o núcleo. Só ele pode mexer. Então ficou sendo a única coisa que o usuário pode fazer aqui é a letra B, né? E tudo é X. Você ia pôr X no A, no C e no D. Basicamente, tudo que afeta o sistema de uma maneira geral só pode ser feito pelo núcleo. Número 4. Máquinas virtuais tornaram-se muito populares por uma série de razões. Não obstante, elas têm alguns problemas. Cite um. Máquina virtual, pessoal, está usando direto por todo lado que você vai, só tem máquina virtual. Economiza energia, gasta menos dinheiro com hardware, aproveita mais a máquina. Dá para você criar uma máquina e sumir com ela. Trabalho sob demanda, não precisa ficar comprando máquina nova toda hora. Mas tem problemas, eu vou aguardar aí que alguém responda para mim. Eu sei que várias pessoas responderam e eu gosto de ouvir vocês. Quais os possíveis problemas em uma máquina virtual? Pronto, vou até fechar o microfone aqui e esperar. Por favor. Ninguém respondeu. Guilherme, o que você respondeu? O que você acha dessa pergunta? Por favor. Muito bem. Perfeito, Wellington. Obrigado. Como você tem várias máquinas usando apenas um hardware, se você, como arquiteto do sistema, não souber dimensionar corretamente, vai ter problema de sobrecarga, né? E esse problema ele se multiplica por N. Se você tiver 5 máquinas, vai afetar as 5 máquinas. Olha que perigo. Derruba todo mundo de uma vez só. Existe o problema da sobrecarga. Apesar de que você vai impor limites para cada máquina, né? Olha, você só pode usar tanto de CPU, você só pode usar tanto de memória. Mas facilmente vai sobrecarregar o sistema. Rede, né? Interface de rede. Outro problema que já não existe mais, né? Os antigos processadores Pentium, eles
tinham que operar em dois modos, modo núcleo e modo usuário. Então, quando uma máquina virtual fizesse uma chamada para o sistema, o processador tinha que entender que essa chamada tinha que ser repassada para a máquina mãe, né? A máquina que estava lá, hipervisora, né? Aquela máquina que é dona do hardware, ela mesmo que realmente controla o hardware e compartilha com as máquinas virtuais. Então tinha que repassar. E o Pentium bloqueava essa instrução, ele não repassava para frente. A máquina virtual só é possível quando a máquina hipervisora ela pode interceptar todas as chamadas para o núcleo do sistema operacional e puxar para ela, né? Acesso à memória, acesso ao disco, interface de rede, tudo é compartilhado e é o hipervisor que realmente gerencia esses recursos. Mas muito bem, Wellington, tem o perigo de você sobrecarregar. Então você tem que dimensionar sempre com muita folga, porque quando você instala uma máquina, a tendência é o quê? Crescer, né? Vai chegando mais gente, vai sobrecarregando. Você tem que estar de olho, porque o uso cresce. A tendência é sempre de crescimento. E logo vai bater no 100%. Bom, pessoal, com isso, terminamos exercício número 1, exercício número 2. E é da história dos computadores e estrutura de sistemas operacionais. Vamos ver a próxima aula aqui. Abrir o arquivo lá. Processos e threads. É uma aula muito importante. Vamos ver o que tem de pergunta lá. Vou só pôr aqui visualizar, habilitar rolagem. Nossa, aqui tem 10 perguntas, olha, vai longe. Exercícios propostos. Suponha que a número 1 aqui. Suponha que você fosse projetar uma arquitetura de computador avançada e realizasse chaveamento de processos em hardware. O que é chaveamento de processos? É assim, está rodando um programa, tem uma CPU só, você tem centenas de programas lá que estão na memória esperando a sua vez para usar a CPU. Aí a CPU fala, opa, esgotou seu fatia de tempo. Fica aqui do ladinho, eu vou atender os outros, depois eu volto em você. Quando a CPU faz isso, o que ela tem que fazer para deixar um processo em estado de espera, de pronto, mas esperando? Ela tem que salvar o contexto daquele processo. A CPU tem vários registradores, né? Tem vários dados sobre aquele processo que está em andamento. Se ela vai parar aquele processo, deixar ele esperando lá no fim da fila, ela tem que lembrar depois, né, que aquele processo é reentrante, ele vai voltar para continuar. Tem que lembrar de onde é que ela parou para poder continuar o processamento. Então ela tem que salvar o contexto do processo. O que é o contexto? É uma abstração, né? É uma imagem do processo que fica na memória.
e descreva como que o processo de chaveamento de hardware poderia funcionar. Então é isso, pessoal. Tem uma tabela aqui, ó. Deixa eu achar ela. Nossa, quanta coisa, hein? Nós vimos um monte. Ah, a tabelinha aqui, que belezinha. Então, quais são os dados de um processo que estão rodando na CPU? O que o sistema precisa, né? Para gerenciar um processo. Você tem, olha quanta coisa. Por exemplo, estado do processo. O que é estado do processo? Se o processo está em modo de execução, ele pode estar em 3 estados possíveis, né? Tem uma máquina de estados finitos. Pode estar em execução, pode estar em espera, né? Em estado de prontidão, ou ele pode estar bloqueado. Por que bloqueado? O processo mandou fazer uma leitura no disco, aquilo ali demora séculos. Aí a CPU bloqueia ele. Quando você terminar aí a leitura em disco, vai demorar 2 séculos, aí você me avisa. Você me manda uma interrupção, tá? Aí eu volto a processar você. É assim que funciona. Tem o que? O ID do processo, né? Como é que ele se identifica no sistema. Tem ponteiro para a pilha, é uma estrutura de dados, a pilha, né? Quando você roda uma instrução, essa instrução tem os dados, né? Qual é o nome da instrução? É ler, gravar. Quais são os parâmetros, né, de execução? Vai ler qual setor do disco? Aí eu guardo em qual área de memória? Quantos bytes você quer que eu leia? Isso aí tudo fica empilhado numa área de memória. Então a pilha está sempre ali. Cada instrução, antes de ser executado, é posto numa pilha pelo software do usuário. Aí a CPU vai lá na memória e busca essa pilha, carrega na memória para executar aquela instrução. Tem o contador de programas. Em qual instrução eu parei, né? Eu estava rodando o software do professor Gemiro, aí eu deixei ele em processo de espera. E qual instrução eu parei? Em que linha de código eu parei? Vocês percebem que tem várias informações o ID do usuário, né? Quem é que está rodando, o ID do grupo. Tem várias informações relativas ao processo. Isso aí a gente chama de contexto. Então, explicando aqui para resolver a questão número 1. Descreva como que é feito o chaveamento de processo, né? Aqui fala por hardware, mas isso aqui não existe, viu, pessoal? Isso aqui é ficção. O autor quer que você explique como que funciona o chaveamento de processo. Primeiro, consulte o relógio lá do time slice, né? Fatia de tempo. Venceu, esgotou o tempo do processo, aí você vai pôr ele em modo espera. Vai jogar ele no fim da fila. Mas antes disso, salva o contexto na memória. E aí você pega e carrega o próximo processo que tiver na fila, né? Para entrar em modo execução. Aí como que você vai carregar um processo novo na CPU? Primeiro você vai ler o contexto dele que foi salvo anteriormente, né? Carregar aquele contexto nos registradores da CPU. Vai apontar para a próxima instrução, vai buscar na memória a próxima instrução e vai continuar o processamento. É simples assim. Tudo bem? Quem que fez essa número 1 aí? Tem alguém para me dar uma luz aí? Se fez de maneira diferente.
Eu ainda nem fiz essas atividades aí. Uhum. Eu vou ler para vocês uma resposta que eu redigi aqui, porque eu estava falando de improviso. Olha, descreva o processo de chaveamento, né? Como ele poderia funcionar? Resposta: necessitaria de informações relativas à abstração dos processos, que é uma estrutura de dados residente na memória para controle dos processos. Veja a tabela da figura 2.4, aquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês. Para chavear um processo, necessitamos salvar o contexto do processo, que é aquela tabela. Em seguida, carregamos o contexto do processo, que virá em seguida, nos registradores da CPU, que dará sequência ao processamento de acordo com o computador de programas, onde é apontada a próxima instrução a ser executada. Beleza? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Nem fiz ainda. Então tá aí, pessoal, a resposta. Será que vocês se lembram? Vai ficar gravado a aula, depois é só repassar, né? Tem aqui a Thaís falando, eu não li, não respondi, desculpa, Thaís. Alternativas A e D. Correto, Thaís. Mas ainda também aquele negócio de mexer no relógio. Também tem que ser modo núcleo. Número 2. Vê se está gravando bonitinho aqui, senão... Ah, tá. Presuma que você esteja tentando baixar um arquivo grande da internet. 2 gigabytes. Ah, eu quero instalar um novo Linux aqui. Tem uns 2 ou 3 GB, né? Então, para facilitar, né, o arquivo está disponível a partir de um conjunto de servidores espelho. Espelho é o quê? Todo o servidor, tudo que um tem, o outro tem também. Você escolhe a máquina mais próxima da sua rede, né, que vai ser mais rápido. Cada um dos espelhos é capaz de fornecer um pedaço do arquivo. Então está dividido em várias partes. Então faz de conta que uma determinada solicitação especifique os bytes de início e fim de arquivo. Então o que você tem que fazer? Tem vários pedacinhos, né? Você escolhe um pedaço, faz download, você diz, eu quero que inicie aqui, termine aqui. Aí dispara o download. Aí você abre outro download e faz a mesma coisa, escolhe um outro pedaço do arquivo e manda fazer download. Explique como você poderia usar thread para melhorar o tempo de download. Pessoal, um conceito importante para thread. Sempre que você puder dividir uma tarefa grande em várias partes menores, aí é uma chance que você tem para usar thread. Você despacha vários threads em paralelo, cada um com uma parte daquela tarefa grande, e a execução da tarefa sua vai ser, o tempo vai ser muito mais curto, né? Então, simples essa resposta aqui. Como que eu faria? Deixa eu ler para vocês. Aqui eu escrevi, né? Eu tenho que ler para não me esquecer de nada. Presuma, tá. Resposta. Threads podem ser usados sempre que uma tarefa puder ser dividida em partes menores. Então eu vou usar threads para fazer download desse arquivo gigante. Vou dar um pedacinho do arquivo para cada thread, disparo vários threads e em paralelo vai fazer download muito mais rápido, né?
Então, despacharia um thread para cada site, né? Espelho da internet, que me retornaria cada um pedaço do arquivo que eu necessito. Vou fazer download simultâneo de vários espelhos. Assim, os downloads parciais ocorreriam em paralelo e não sequencialmente. Muito mais rápido, né? Bom, aí é a primeira parte do trabalho. Depois que todos os threads despachados terminarem, o que eu vou ter em mãos? Vários pedacinhos do arquivo de 2 GB, eu vou ter tudo picadinho na mão, né? Vários pedacinhos. O que tem que fazer? Juntar esses arquivos no Linux. Eu tenho um utilitário do Linux, se chama cat, catenate. A gente já viu esse comandinho lá numa aula. Você põe assim, cat, lista todos os nomes de arquivo que você quer na ordem, né? E aí o cat vai criar um arquivo que é toda essa lista de arquivos que você deu, emendados, concatenados, né? No último arquivo. É assim que é feito. Pessoal, isso é muito usado, né? Quando eu trabalhava com Unix, com Linux, fazia isso direto. Eu preciso transmitir para você um arquivo, só que ele é muito grande. Então, o que eu faço? Eu mandava por e-mail. Mas o e-mail, ele não manda mais do que 6 MB, não é isso? Se eu não me engano, é isso. O que eu fazia? Eu fazia a picadinha do arquivo. Tudo em pedaço de 6 MB. Um arquivo grande, gerava dezenas de arquivos pequenininhos. Eu mandava um e-mail para cada um. Aí a pessoa que recebia ia pegar esses pedacinhos, usar o catenate do Linux, ajuntava tudo e montava de novo o arquivo original. Para fazer picadinho, tem um outro utilitário, né, do Linux. Então é isso. Toda vez que tiver uma tarefa grande, puder ser dividida em partes, use threads e execute em paralelo para reduzir o tempo de execução. Essa é a ideia, somente uma ideia, né? É tudo ficção aqui, né? Mas dá para fazer esse negócio, esse download aqui. Ou transmitir por e-mail, né? Número 3. No texto, descrevemos um servidor multithread, mostrando por que ele é melhor do que um servidor de thread único. E um servidor de máquina de estados finitos. Pessoal, eu explico. Servidor multithread. Aqui eu me refiro a um software, eu não estou se referindo a uma máquina. O que é multithread? É o programa que nós codificamos, não é a máquina que é multithread, tá? Então, o que é máquina de estado finito? É aquele desenhinho que a gente fez, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Esta figura é uma máquina de estados finitos. Cada bloquinho aqui é um estado que o software assume. Ou ele está sendo executado na CPU, ou a CPU parou ele, deixou na fila, mas ele está pronto para voltar, né? Volta por aqui. Ou ele foi bloqueado, porque ele pediu para o sistema fazer uma leitura em arquivo, que demora séculos. O sistema falou, então você vai ficar bloqueado aí. Daqui 2 séculos, você manda uma interrupção para mim informando que você terminou, e aí eu te ponho em estado de pronto para você entrar no fim da fila para voltar para ser executado.
Máquina de estados finitos, é esse desenho aqui. Então vamos voltar lá. No texto, lá em cima, descrevemos, deixa eu ver onde que eu parei. Um servidor web. Lembra lá do texto? Tinha dois exemplos de aplicação para multithread. Um era um processamento de texto, né? O nosso famoso Word, processando um livro de 800 páginas, lembra? Outro exemplo era um servidor web. Como que era esse servidor web? Ele recebe lá dezenas de requisições por segundo, né? Tá na internet, o mundo inteiro está acessando ele. Aí chega uma requisição, me exibe uma página aí, vai. Só que o servidor web, o seu programa lá que você fez, precisa buscar essa página no disco. Uma leitura, né, que demora séculos para o sistema. Aí o que acontece? O sistema operacional vai falar, eu vou bloquear você. E eu tenho mais coisas para fazer. A hora que você terminar esses 2 séculos de leitura, você me manda uma interrupção avisando que você terminou. Aí eu volto a processar você. Imagina, pessoa, um servidor web bloqueado pela CPU. O negócio não vai, né? Se cada usuário que for ver a página tiver que esperar ler do disco, olha como fica lento. Então, é um exemplo típico de multithread. Quando vocês forem programar página web, lembrem-se de multithread, tá? Aí o que acontece? O servidor web vai fazer o quê? Ele vai bloquear esse thread, é um thread só que vai ficar lendo o disco. Enquanto isso, tem outro thread atendendo às solicitações que estão chegando, né? Não pode parar de atender a fila. É assim que funciona. E aí vem um outro pedido, quer mostrar uma outra página, ele vê se está no cache. Se estiver no cache, já mostra logo. Senão, vai entrar na mesma condição daquele thread. Você pode criar lá quantos threads você quiser. O limite é o quê? A capacidade da máquina de memória. Vai ficar tudo na fila esperando, né? Sempre vai ter alguém pronto para voltar para ser processado. E o thread, ele é muito rápido, né? Para mudar de um thread para outro. Diferentemente de você mudar de um processo para outro. Demora muito mais. Então, voltando aqui no texto. Tem o exemplo do servidor web multithread. Tem o servidor máquina de estado finito, que eu acabei de explicar agora. Existe alguma circunstância na qual um servidor de thread único possa ser melhor? Dê um exemplo. Vocês vão falar, professor, não, né? Tem que ser tudo multithread. Eu explico para vocês. Nem tudo é multithread. Tem software aí simples, é um thread único. Qualquer programa simples que a gente faça é thread único. E quando é que esse thread único vai trabalhar bem? Eu não digo que vai ser melhor, tá? Vai ser mais simples de programar. Mas quando é um caso assim que thread único funciona bem, eu não preciso usar thread. É isso a ideia. Aí eu redigi uma resposta para vocês. Somente em casos de processamento estritamente sequencial. É aquilo quando uma instrução tem que ser feita para que depois você possa executar a próxima instrução do seu programa. É pré-requisito. Não tem outro jeito de quebrar o negócio. É processamento logicamente é sequencial. Cada instrução uma depende da outra.
onde um processamento depende de esperar que o outro seja terminado. Aí sim, um thread único funcionaria bem, né? Não digo que seria melhor do que o outro, é o caso natural, né? É o que tem que ser feito. Para processamento de um único thread, não pode haver acesso constante ao disco, entrada e saída, e sim uso intenso de CPU, como por exemplo, cálculos matemáticos muito demorados. É um software limitado pela CPU e não limitado por entrada e saída. Quando você tiver um processo, né, um programinha que você fez e fica constantemente lendo o disco, aí você pensa muito bem em multithread para você poder ganhar em desempenho do processamento. Porque acesso ao disco custa muito tempo, né, para terminar essa operação e o seu programa vai ficar bloqueado sem ter o que fazer, esperando terminar essa leitura em disco. Que tal se você pudesse fazer alguma outra coisa para ir ganhando tempo, né? Então é isso, pessoal. A resposta aqui, resumidamente, existe alguma circunstância na qual um servidor thread único, não precisa ser servidor, um programa qualquer, possa ser melhor. Eu digo assim, não é melhor, é mais fácil de programar, mais simples, né? Você diz que sim, quando o tipo de processamento envolva somente a CPU, né? Aí não precisa lidar com multithread, o programa fica mais simples, mais leve, né? Só que se tiver acesso ao disco, não vai funcionar melhor. A regra geral para multithread é o que? Toda tarefa que puder ser dividida em tarefas menores é uma chance para você usar multithread. Quando tiver bastante entrada e saída, aí você puder aproveitar o tempo para outros processamentos, né? Por exemplo, vou atender a próxima solicitação que vier do servidor web da internet. Pelo menos que você não atenda inteirinho, mas você começa a atender, né? Perfeito, pessoal? Dúvida? Será que eu expliquei direito? Alguém fez essa questão? Que Vixe, vocês... professor, eu só fiz a atividade 1 e 2, então não fiz o resto. Assim, Hum. 1 e 2, na verdade, não essa 1 e a 2 aí. As tarefas 1 e 2, entendeu? Ah, isso aqui você nem começou. Nem comecei ainda, foi mal. Não, mas é assim mesmo, viu? Você entendeu aqui o que eu expliquei? É isso que eu queria saber. Você vai dar para fazer Entendi, agora? professor. Deu? Ah, que bom. Alguém mais? Eu fico preocupado se todo mundo entendeu, porque para vocês poderem fazer o exercício. Thaís, esse exercício eu ainda não fiz. Eu percebi que a maioria do pessoal ainda nem começou a fazer, mas tem tempo, até a próxima sexta-feira. A gente vai ter mais uma aula na quarta. Eu vou estar aqui explicando, tirando dúvida. Tem mais uma semana para entregar, não vai ser difícil terminar isso não. Importante que vocês entendam. Agora, para voltar a pegar no exercício aí, faz, é facinho. Número 4. Nesse problema, né? Você deve comparar. Está falando de leitura de um arquivo usando um servidor de arquivos de um thread único e um servidor com múltiplos threads. Aqui, pessoal, é uma comparação, né?
você tem um programa que deve fazer acesso constante ao disco, né? Uma operação que demora. Então você programa com um thread e com múltiplos threads. Aqui está dando um... Lembra aquele negócio do disco lá? Tem o HD, tem vários pratos, né? Vários discos. Tem o bracinho que entra e sai para o interior do disco para buscar um setor. Aí ele tem que esperar o disco completar um giro completo até posicionar naquele setor, né, naquela posição. Aí que ele vai começar a ler. Aí quando ele começa a ler, transferir os dados, a cabeça de leitura e gravação, tem uma taxa de transferência. É uns cálculozinho bem simples de somar, multiplicar. Eu vou explicar para vocês. Então, são necessários 12 milissegundos para obter uma requisição de trabalho, despachá-la e realizar o resto do processamento. Esse é o tempo que leva para buscar a leitura no HD, 12 milissegundos. Aí, faz de conta, né? Presumindo que os dados necessários estejam na cache de blocos. Ah, tá, aqui ainda não é acesso ao disco. O sistema sempre primeiro olha no cache. Se tiver no cache, ótimo, eu pego lá, é uma memóriazinha que tem. E leva 12 milissegundos para eu consultar a memória cache. É isso que está falando aqui. Aí se não tiver no cache, vou ter que buscar no HD, acesso ao disco vai demorar mais. Se a operação de disco for necessária, ou seja, deu um cache miss, falta, né? Miss é falta. Aí vai buscar no disco. Como é o caso de 1/3 das vezes. Está dizendo aqui, ó. Toda busca que eu fizer ou está no cache ou está no disco. Em 1/3 de vezes está no cache, dá um cache hit. Bingo, acertei. E 2/3 das vezes tem que buscar no HD. Caso eu tenha que buscar no HD, eu vou precisar, além desse tempo que eu já gastei, que não achei, né, que estava no cache, 12 milissegundos, mais 70 milissegundos para buscar naquele discão enorme. Então você tem que somar esses dois tempos, né? Enquanto esse tempo aí você fica procurando e não acha o que você quer ler, o thread fica em repouso, fica esperando. Parece meio complicadinho, né? Agora vem a pergunta. Quantas requisições por segundo este programa consegue lidar se tiver um único thread? É mais fácil calcular com um único thread só, né? É mais simples, mais direta a resposta. É fácil, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 12 milissegundos, né? E pego 1/3 de 75 milissegundos, porque nem sempre eu vou gastar 75 milissegundos, só em caso de não ter no cache. Só que o tempo de acesso ao cache é obrigatório sempre, né? Então uma continha bem simples, 12 mais 1/3 de 75 é o tempo que eu gasto para uma requisição. Aí se eu quero saber quantas por segundo tem, é simples, né? Pega 1 segundo e divide por tempo que você achou. Vamos fazer já essa continha? Vamos. Então vamos lá, vou abrir a calculadora do Windows aqui.
É simples, é muito fácil. O importante é entender o conceito, como as coisas funcionam. O cálculo é simples demais, não tem problema não. Então eu pego 12. Então, primeiro eu vou 75 dividido por 3 igual 25 mais 12 igual. Deu 37 milissegundos. Milissegundos. Ai meu Deus, e agora complicou. E 1 segundo? Você tem que transformar segundo para milissegundos. É só multiplicar por 1000, né? Então é 1000. Quantos acessos eu consigo fazer por segundo? 1000 dividido por 37, correto? Então vamos lá. Nossa, deu um número aqui enorme. Quase que estoura a calculadora aqui, ó. 20... Ai, meu Deus, agora eu me perdi, hein? 20.000, né? Dividido por 27. E deu diferente? 1000. 1000 milissegundos dividido por 27 milissegundos, correto? Dá 37.000. Eu acho que é isso mesmo. Deu uma dízima periódica, mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Resposta, único thread, 37.000 operações. E se for multithread? Aqui vocês entenderam até agora? Essa continha é bem simples, viu? Tudo bem até aqui? Parece difícil, mas é fácil demais esse negócio. Você soma o tempo que leva para acessar o cache, mais o tempo que leva para acessar o HD. Só que o tempo que leva para acessar o HD, em 1/3 divide por 3, porque tem 1/3 de chance de não precisar, né? Então ficou 75 dividido por 3 mais 12. Respostas em milissegundos. 1000 milissegundos, que é 1 segundo, cabe quantos acessos? Deu 37.000. Aí vem a perguntinha assim que a pessoa fala, e se for multithread? Bom, o autor está perguntando sim, é multithread, mas não fala quantos, né? Então eu vou assumir 2, mais fácil para mim, não é? Sou malandrão, faz de conta que é só 2 para facilitar, né? Acabou, divide por 2, é 37 milissegundos dividido por 2, vai dar 37 dividido por 2, 18 milissegundos e pronto. Cada thread vai fazer em paralelo 2 acessos. Então vai ser metade do tempo, né? Vai fazer o dobro de acesso do que um thread só. Assumindo que eu estou acessando os HDs diferentes em paralelo, porque se for um HD só, não adianta ter multithread, eu vou ficar um esperando o outro, mesma coisa. É só teoria, pessoal, é só conceito. Isso daqui também então é o seguinte, não é um cálculo exato, você sabe por quê, né? Faz de conta que eu estou lá acessando lá um thread e nesse instante a CPU pega e para o meu processo, fala, ó, venceu sua fatia de tempo.
fica do ladinho lá, fica em estado de espera. Então esse tempo aí que está em espera também não vai dar um cálculo exato, é somente uma estimativa, uma comparação para você poder tomar uma decisão, né? Só para dizer, ó, quanto mais thread tiver, mais rápido vai ser o acesso de entrada e saída. Você despacha várias requisições em paralelo. Tudo bem? Vamos em frente. A quinta. Quando um computador está sendo desenvolvido, sistema operacional, na verdade, né? Normalmente ele é primeiro simulado por um programa que executa uma instrução de cada vez, só para fazer o teste lá acho que é hardware mesmo, né? Do chip, né? A Intel vai soltar um chip novo lá, né? O i5, sei lá, i6, não sei. E para testar esse chip roda um programinha só. Um programa só, tá falando aqui, ó. Mesmo multiprocessadores, sei lá, vários núcleos, né? Vamos dizer i6, são 6 núcleos. São simulados de maneira estritamente sequencial. Não existe processamento paralelo, né? Não existe multithread nem multiprocessamento. Aí vem a pergunta: é possível que uma condição de corrida ocorra quando não há eventos simultâneos, como nestes casos? Ah, pessoal, é bom voltar lá atrás. Vamos ver o que é uma condição de corrida, para poder recapitular um pouco. Aqui, condições de corrida. Vai ali uns 3 slides, eu vou resumir só para refrescar a memória o que é uma condição de corrida. Pessoal, condição de corrida é quando dois programas estão rodando simultaneamente, estão carregados na memória. A gente fala que estão rodando em paralelo, né? Ou tá aquele processamento reentrante, né? Que dá a ilusão que está em paralelo, mas para todos os efeitos eles estão em paralelo. Dois programas diferentes. Toda vez que tiver uma região de memória, memória você entenda, memória principal, pode ser o disco, pode ser um pendrive, a memória, o lugar onde grava e lê dados. E essa região de memória é compartilhada para esses dois processos, pode ocorrer condições de corrida. Condição de corrida é um erro, né? É uma disputa que deu contenção. Contenção é disputa, né? Deu conflito. Ou seja, um programa vai lá, grava uma coisa, vem o outro, grava no mesmo lugar, apaga que o primeiro gravou. Dá confusão mesmo. Teve aquele exemplo da fila de impressão, lembra? O programinha tá lá, põe um trabalho para imprimir, né? Na fila de impressão. E aí vem outro programa, também quer imprimir na fila de impressão, também quer pôr um arquivo lá para imprimir. Só que nesse instante a CPU fala: opa, venceu a fatia de tempo seu, vai ficar esperando ali em estado de espera, de prontidão. Só que ele examinou a fila de impressão e aí travou ele. Ele nem sabe que ele foi interrompido, né? Ele fica parado.
A hora que a CPU põe ele de novo para processar, ele vai pensar que a fila estava naquele estado que ele viu, porque ele nem sabe que foi interrompido, não tem como saber. Ele dorme e volta sem saber que foi parado. E aí ele pensa que a fila está livre, mas a fila está cheia. Aí dá um monte de problema aqui, né? Está explicado aqui. Uma condição de corrida. Por quê? Ambos os programas estavam olhando para a fila de impressão, que é uma estrutura de dados parecida com esse daqui, ó. Então é um erro toda vez que mais de um programa acessa a mesma região de memória, que seja um númerozinho na memória, um número inteiro, mas é lido por mais de um programa, pode dar essas condições de corrida, esses conflitos. Condição de corrida, entenda, conflito, né? Então vamos lá na pergunta. Era só para lembrar o que é uma condição de corrida. Toda uma discussão aqui vai longe, hein? Deixa eu me achar aqui onde eu parei. Pergunta: é possível que uma condição de corrida ocorra quando não há eventos simultâneos, como nesses casos? Eu garanto para você que só tem um programa rodando, sozinho. Estou testando a CPU. Resposta: não, né? Aí, com certeza, está seguro que não haverá condições de corrida. Eu vou ler para vocês a resposta que eu escrevi aqui. Número 5. Resposta: não. Condições de corrida somente ocorrem quando existe uma área em comum em memória ou disco, por exemplo, sendo compartilhada por mais de um processo rodando simultaneamente na memória ou em espera. Então, nesse caso, garantidamente não vai ter problema. Vai compartilhar com quem? Se ele está sozinho lá, né? Não é verdade? 6. Suponha que temos um sistema de transmissão de mensagens, é o correio eletrônico, usando caixas de correio. Todo usuário de e-mail tem a sua caixa de correio, onde são salvas as mensagens que chegam, né? Tem muito usuário aí que esquece que tem aquele e-mail, o negócio fica lá, vai uma hora enche, né? Ele nunca apaga nada, nunca lê nada, encheu. O que acontece se alguém mandar mensagem para ele? A mensagem bate e volta, não tem como salvar essa mensagem. O remetente vai pegar de volta essa mensagem, dizendo que a mensagem não foi entregue. Uma outra condição: quando o seu software, aplicativo, né, cliente de e-mail, estou rodando lá o meu Outlook, aí eu vou lá ver se chegou mensagem, caso a mensagem está vazia, então também dá um erro, né? Não tem nada para ler. Aí alguém fez um programinha aqui, né? Quando envia para uma caixa de correio cheia, esse software que lida com e-mail, né? Uma aplicação de e-mail, ou tenta receber de uma caixa vazia, um processo não bloqueia. Dá um erro, né? Em vez disso, ele recebe de volta um código de erro. Ó, você está tentando gravar num espaço que está cheio ou você está tentando ler de um espaço que está vazio. É isso, basicamente é isso. Então, o processo ele vai tomar uma decisão
baseado no código de erro, apenas tentando de novo, repetidas vezes, até que tenha sucesso. Ou seja, ele continua tentando escrever naquele e-mail que está cheio, infinitamente, entra lá num looping eterno. Uma hora aquela caixa de correio vai abrir espaço, ele grava lá. Ou ao contrário, ele está tentando ler de uma caixa vazia, uma hora chega uma mensagem e ele lê. É um jeito meio burro, né, de programar, mas é só uma, como é que se diz? É só um teste para o aluno para ver se ele entendeu os conceitos aqui, né? Isso é uma ficção. Esse esquema leva a condições de corrida? Pergunto para vocês. Pode ser que aconteça um problema assim, imprevisível, né? Um conflito. Nesse caso, o que vocês acham? Quem pode responder para mim? Quero ouvir vocês. Devanir, o que você acha, Devanir? Pode dar algum problema ficar assim? Ficticiamente, né? Faz de conta, essa aplicação não existe, é meio burra essa aplicação aí. Acho que rola só. Vários processos tentando às vezes até ter sucesso. Você acredita que não poderá haver condições de corrida, porque... Não, eu acho. Ah, perdão, não sei se está respondendo a pergunta do chat aí, né? Ah, do chat? Não sei, na verdade. Eu pensei que estava respondendo a pergunta do chat. Eu acho que pode ter, se tiver vários processos tentando repetidas vezes, né? Aí pode ter condição de corrida. No caso, Ciro, é assim. É um programa que lê de uma área, e se essa área estiver vazia, não tem nada, dá um erro. Aí ele entra em looping e fica tentando de novo ler, até que apareça alguma coisa lá e ele consiga ler e aí ele vai para o processamento. Ou então ele está mandando um e-mail, está tentando gravar numa área que está cheia, dá erro, e ele entra num looping infinito e fica testando, dando erro, testando, dando erro, testando, até que aquela área esvazia ou abra algum espaço para ele gravar o que ele quer. E o que você acha? Até aí tudo bem, parece uma lógica que funcione, né? Quando abrir espaço ele grava, quando chegar coisa ele lê. É uma lógica assim um pouco infantil, né? Porque vai ficar gastando memória enquanto está em looping, está gastando tempo de CPU, mas meio burra, né? Mas que faz sentido. Mas o que você acha? Pode dar algum erro aí que não está previsto na lógica do programador? O que pode Acho que acontecer? pode, eu não sei exatamente o que agora, mas com certeza pode dar uma Pode, merda. pode sim, vai dar erro esse negócio. O que acontece de tempos em tempos? A CPU fala para o programa: opa, esgotou seu tempo. Fica aqui esperando, fica em estado de espera. Ah, você não sabe quanto tempo ele vai ficar em estado de espera, quanta gente tem na fila, quando ele vai voltar a processar de novo. Na cabecinha dele, está lá esperando, ele nem sabe que ele está em modo espera. Quando ele volta, para ele não aconteceu nada. Ele tem uma imagem da caixa de entrada ou de saída do correio que já não vale mais, né? Quando ele ficou em estado de espera, aquela caixa de entrada ou saída mudou o estado. Pode ser que esvaziou, a outra encheu.
e aí ele está no looping, vai fazer um teste, sei lá. A gente nunca pode saber o que vai acontecer. A gente só diz assim, olha, vai dar problema. Vai ser uma informação falsa, vai fazer um teste lá para o looping, para ver se ele sai do looping ou fica no looping. Vai ser um teste falso, porque a informação está falsa. E aí você fala assim, ó, na computação, vai acontecer um erro e eventos imprevisíveis podem acontecer. Pode acontecer de tudo. A gente não sabe. É bom não arriscar, né? Com computação, quando dá erro, são problemas imprevisíveis, indesejáveis. Você não sabe o que é. É erro, é melhor evitar. Então, explica assim. Olha, quando esse programa voltar a ser processado, a caixa de entrada ou de saída já está... Não é mais verdade aquele negócio. Pode ser que encheu, pode ser que esvaziou, né? Então diz que sim, pode ocorrer sim. Tem outros programas de e-mail lendo aquela caixa, né? Quando chega e-mail para o Argemiro na FATEC, chega da FATEC, chega dos alunos. Então são vários programas gravando na mesma área. Tá bom? Legal. Sempre tenha em mente que o programa ele não fica o tempo todo executando. De vez em quando ele fica em estado de espera e aquela região de memória pode mudar enquanto ele está lá parado, né? É esse o conceito que eu queria saber. Pessoal, a questão número 8. Vocês me desculpem aqui, eu errei, tá? Do 6 pula para o 8, não tem a 7. E faltou a pergunta. A 8 é assim. Considere o seguinte fragmento de código em linguagem C. Aqui está rodando Posso no... fazer uma pergunta pro senhor? Meio que. É que eu vi que tem esse código em C, aí eu queria fazer uma pergunta. Tem muito a ver com o assunto, mas acho que é rápido. Sim? Por que vão desenvolver um sistema operacional, Windows, Linux, nunca é só uma linguagem? Por que em certos trechos eles usam C e não C++? No que o C é melhor que o C++? Ou tem algum controle? Você tem algum controle sobre alguma coisa específica que o C++ não tem? O C é a primeira linguagem que surgiu. A gente costuma dizer é a mãe de todas as linguagens. Tudo que veio depois copia o C, segue o modelo dele. Inclusive o C++ veio depois do C. Só que quando veio o C++, já estava tudo pronto, rodando, funcionando há décadas, né? C++ ele começou a vingar mesmo ano 2000, foi criado em 1990. Todas as linguagens orientadas a objeto, né, que tenham mais na frente. O Java, C++, tem aquele da Microsoft que veio bem depois, né, que é o C Sharp. O sistema operacional já estava pronto, já estava rodando e foi feito em Czinho, C tradicional. Não tem motivo nenhum para fazer em C. Aliás, sistema operacional está sendo feito novas versões, está saindo muita coisa com C++, sim, tá? Não tem motivo nenhum, não. Eu dei uma pesquisada, eu vi que, por exemplo, usa C, C++ e Assembly em alguns trechos também. Aí eu Isso. vi tinha alguma vantagem sobre o C++, alguma coisa específica que valesse a pena usar ele em alguns lugares. O C, ele é muito mais usado no sistema operacional do que o C++. É fato isso, tá? Não sei se é por questão cultural dos projetistas, dos engenheiros, mas nada impede de usar C++ no sistema operacional.
Dizem que o C++ ele é um pouco mais lento, né? Mas é uma argumentação aí que não tem comprovação. Tenha em mente a regra seguinte: tudo é feito em C, sistema operacional? Sim, antigamente. Mas agora não é proibido fazer coisa para o sistema em C++. Tanto é verdade como que tem sistema operacional sim, e tem muitos módulos feitos em C++. Agora o assembly, a linguagem de máquina, o que que é? Quando você programa em C, você compila o programa. O compilador traduz para a linguagem de máquina. O .exe, né, que você roda aí, é o assembly. Antigamente não existia linguagem de programação. O programador tinha que usar essa linguagem assembly, linguagem de máquina. Você vê que é muito mais trabalhoso. Uma instrução em C, por exemplo, read, leia um registro no HD. Depois que é traduzido para assembly, vai se transformar em umas 20 ou 30 instruções assembly. É muito mais difícil, né? Porém, o que acontece? O assembly ele é muito mais rápido porque já é um negócio compilado. Sistema operacional tem algumas rotinas que são assim críticas, elas têm que ser rápidas, têm que ser eficientes. Aí o programador escreve direto em assembly manualmente, porque ele tem um jeitinho especial de ganhar em desempenho, né? Mas não entenda que C++ é ruim não, ele é muito bom. Eu acredito que é tão rápido quanto o Czinho antigo, só que antigamente não existia, só por isso. Mas pode fazer sim, sistema operacional em C++. Se eu não me engano, se fizer uma pesquisa aí no Google, você vai achar alguma coisa. Mas tem sim, viu? Fica tranquilo que C++ ele é bem-vindo em qualquer lugar. Eu programo em C++ e C, é a minha linguagem preferida, né? Para desenvolver alguma coisa aqui só por curiosidade, né? Para a gente poder estudar. Inclusive eu dei essa aula de thread, mas eu tô doido para entrar as férias, eu vou programar algum negócio usando thread. Inclusive tem uns códigos em C prontinho no livro lá, é só compilar e rodar. Eu tô curioso para ver esse negocinho funcionar aí. Eu nunca fiz multithread não. Eu sei como funciona, mas nunca programei. Legal? Então, número 8. Eis um trechinho de código em C. Isso aqui só de bater o... É que eu tô no carro aqui. tô- tá cortando a minha. Oi, Ciro, eu não estou conseguindo ouvir você. Tá picotando muito a voz. Pode falar de novo? Acho que ele tá meio desistiu. Então, vamos lá. Na questão número 8, olhando para esse trecho de código, eu já posso falar de cara que é um Linux ou um Unix, né? Eu já programei esse fork. O fork ele é explicado lá atrás, né, nessa aula aqui, sobre processos e threads, né? O fork é a chamada ao sistema operacional pedindo para o sistema: olha, cria mais um processo para mim. Estou programando, meu programa se divide em dois. Fica dois programas rodando na memória. É um clone.
os programas eles se reproduzem com clones. Fica dois programas igualzinho. Ah, mas professor, por que serve duas coisas iguais? Eles são 100% iguais, exceto que eles têm o ID, é um número de identificação diferente. Tem o processo pai e o processo filho. O filho herda tudo do pai, toda a estrutura de dados, variáveis, código, é idêntico. Só que eles têm regiões de memória diferentes. Ah, tem 100 MB para cada um, só que um está no espaço, o outro está no outro espaço. Tudo que um fizer, o outro pode fazer também. Só que imediatamente após, vem uma instrução que esse processo filho vai fazer uma atividade diferente da do pai. Essa é a ideia, né? Despachar uma tarefa diferente para o filho fazer. E como é que eu sei quem é o filho, quem é o pai? É pelo ID. Aí nesse código que está rodando igualzinho no pai e no filho, o próprio código vai saber quem ele é. Ah, eu sou o filho, então eu vou ter que fazer essa tarefa aqui. Normalmente chamar um programa, fazer um exec, né? Assim como você vai na linha de comando, digita lá o nome do programa, dá um enter ou clica num ícone e dispara um programa. Esse processo filho vai disparar um outro programa. E é assim que funciona. Quando você dá um boot no Linux, o que acontece? Tem um processo que ele se chama init de inicializar. Ele é o processo número 1. Ele é o pai de todos. Ele é o pai de tudo que está rodando no Linux. Esse init é responsável por inicializar tudo. Então ele vai despachando o processo filho, vai dando um trabalho para cada um. Dali a pouco você vê tem mais de 100 programas rodando. Aí você fala, vou examinar lá mandar o Linux listar para mim todos os processos que estão rodando. Cada processo tem um ID, um número. Pode ver lá se eu estou mentindo. Quem é o processo número 1? É sempre o tal do init. Depois tem o 2, o 3. Eles foram criados nessa ordem. Bom, mas isso é só um comentário que não tem nada a ver com o exercício. O exercício está dizendo assim, olhe esse código. Olhei, simples. Tem dois fork aqui, né? Dá para ver claramente. Aí a pergunta que desculpem, né? Eu não escrevi a pergunta aqui. Quantos processos são criados com esse código? Resposta: 2, né? Além do processo pai que está rodando o código, foram criados mais 2 processos filho. Por que 2? Porque eu tenho 2 fork. Fork do inglês, traduzindo para o português, é uma bifurcação, tá? Só para adiantar para vocês, no Windows dá para fazer a mesma coisa, só que ele não entende o que é fork. O Windows ele trabalha com um comando que se chama create process. Funciona direitinho a mesma coisa, tá? Só que se você pensa que você escreve um código em C no Linux e é só recompilar e rodar no Windows, alguma coisa tem que adaptar, certo? A maioria das vezes roda, mas o fork, por exemplo, não vai dar certo. Tem algumas chamadas de sistema que são diferentes. A 9. Pessoal, já está acabando, tá? Eu tô quase no fim aqui. É possível determinar se um processo é propenso a se tornar limitado pela CPU ou limitado pela entrada e saída, analisando o código-fonte. Como isso pode ser determinado no tempo de execução? A gente discutiu isso lá atrás, né? Sempre discutindo
multithread. Lembra? Eu expliquei para vocês. Nós temos dois tipos de processo. Tem um que faz uso intenso do disco, entrada e saída. Tem outro que faz uso intenso da CPU. Sempre tem um balanço, né? A maioria das vezes tem algum processo que usa só CPU, tem outro processo que só usa disco. Qual é um processo que só usa disco? Ah, sei lá, banco de dados, com certeza, né? Qual o processo que só usa CPU? A maioria das vezes. Ah, uma fórmula matemática aí para você fazer um cálculo, né? Só vai usar CPU. Ele lê o arquivo uma vez, os dados de entrada, processa lá, fica um tempão calculando. Tem uns cálculos científicos aí que fica horas calculando só na CPU. E como é que você vê? Olha para o programa e fala: esse aqui ele faz uso intenso de CPU. Esse aqui faz uso intenso de acesso ao disco. É fácil, você pega o código e faz uma varredura, né? Se você achar, você lê o código inteirinho. Ah, professor, tem mais de 1000 linhas. Tem ferramenta para isso, né? Você vai lá no editor de texto, tá lá como é que chama? Buscar, né? Você dá string lá, read. Ele vai visitar todos os reads que tem. Você conta quantos tem. Write, conta quantos write que tem. Pronto, já achei tudo que é acesso a entrada e saída. Quantos tem? Ah, de 1000 linhas eu achei umas 200 linhas, viu? Ah, então você já pode ter certeza que esse aqui ele faz uso intenso de entrada e saída. Ah, legal. E como é que eu sei se ele faz uso intenso de CPU? Bom, pessoal, é só por eliminação, né? Tem 1000 instruções aí que não é entrada e saída. É difícil de ficar fazendo uma estatística aí, olhando para o código, mas eu faria uma contagem de instruções de entrada e saída comparado com o total de linhas do programa. De 1000 eu tenho 200 instrução, porque tem um negócio também, né? Tem instrução que fica em looping, né? É uma instrução só que ela ficou em looping ali, ela executou centenas de vezes. Aí é só um chute, é só um sentimento. Você fala, ah, não, eu vou rodar esse programa. Aí sim. Tem um utilitário que você chama o nome do programa utilitário no Linux e depois você dá o nome do programa que você quer executar. Então, esse utilitário vai monitorar a execução do seu programa. Quando ele termina, ele te dá uma estatística. Olha, usou tanto tempo de CPU, fez tantos acessos ao disco, e ali você vê claramente se ele é limitado por tempo de execução ou por entrada e saída. Eu vou ler a resposta aqui que eu preparei. A resposta é possível determinar se um processo é limitado por CPU ou limitado por entrada e saída? Sim. Conte quantas instruções tem no código, comparando-se com o total de linhas de programação. Se o programinha é pequeno, tem 10 linhas. Dessas 10 linhas, 5 linhas é entrada e saída, então você já pode falar, ó, é limitado por entrada e saída. E além disso, temos programas utilitários que disparam a execução do programa a ser analisado e no final imprime na tela uma estatística. Quantos acessos ao disco, quanto tempo de CPU. E por ali você vai fazer uma estimativa se ele pende para disco ou para CPU. Por que isso, pessoal? Essa análise toda. Lembra da aula de thread?
se toda entrada e saída custa séculos de tempo. Toda vez que você for fazer uma operação de leitura ou gravação, você pode criar mais um thread que faça alguma outra tarefa para você ganhar tempo, não ter que ficar esperando séculos, né? Essa é a ideia. Se tiver um software que faz metade, metade, esse é o software bom, candidato ideal para programação multithread. Metade do tempo está processando CPU, metade do tempo está fazendo entrada e saída. Ótimo! Toda vez que tiver uma operação de entrada e saída, eu disparo mais um thread para fazer uso da CPU. Aí eu vou ganhar em desempenho, em tempo de execução. O 10 acabou, né? O 10 não é para fazer nada, é só um pensamento, né? Porém, se alguém quiser programar em multithread, tem uns exemplozinhos pronto no livro, mas leva tempo. Leva tempo. Isso daqui. Oi. É complicado fazer os negócios com thread no Java, no C. É chatinho, já tentei fazer já. É, eu nunca fiz, cara. Em Java deve ser mais fácil, né? Eu acho que em C é mais fácil, viu? É. Mas assim, eu fiz com exemplos que eu vi, assim, mas é chatinho, complicado. É chato, e o negócio não funciona, né? Aí você desanima, fica o dia inteiro procurando erro, não acha. Eu apanho com isso também, mas eu acho assim. É fácil você na internet, pega um programinha modelo que já está funcionando, já está testado e roda. Aí você adapta para você, né? Senão você vai se matar aí, não sai nada. É difícil mesmo, viu, cara? Eu só dou assim como é que se diz? Uma dica para vocês. Se for programar web, batata, tem que usar multithread, né? Porque tá um exemplo lá nessa aula. Tem que ser Os frameworks, né? Fazem tudo por nós. Quem? E os frameworks, eles fazem tudo pra gente, essa parte mais chatinha aí. O framework lida com isso, a gente só fica com a parte lógica mesmo. O C Sharp, o Java, tem as coisas prontas para usar, não precisa quebrar muita cabeça. É igual uma peça de Lego, vai montando. Ele faz embutido lá dentro tudo para você. Você nem sabe como ele fez, mas ele faz, né? Bom, o 10 ele fala assim: é opcional esse exercício, não precisa entregar. Só para ler esse comentário aqui. Se você não tem condições de programar usando thread. Então está pedindo para você codificar um programa qualquer fictício aí, que faça qualquer bobeira. Contar quantas palavras tem dentro de um arquivo texto. Qualquer, né? Pega lá um arquivo grande, conta quantas palavras. No Linux tem um utilitário, é o WC. WC é word count. Facinho de usar, é um comandinho que você dá lá, ele vê na hora. Quem tiver Linux, experimenta, é muito interessante. WC, word count. Então, o arquivo de texto é dividido em várias partes. Olha aqui, pessoal, o que eu falei para você, ó. Sempre que puder dividir uma tarefa em várias partes, use thread. Essa é a ideia. Por isso que dividiu em várias partes. Então, cada parte vai ser dada para um thread fazer. Então, você vai pegar um pedaço desse pedaço seu aqui, conta quantas palavras tem, né? E todos os outros vão fazer a mesma coisa. Vão trabalhar em paralelo, vai dividir o tempo, vai ganhar tempo
de execução, vai diminuir bastante o tempo. Cada segmento processado por um thread separado produz o resultado. O meu deu 15 palavras, o meu deu 30. Cada um vai dar uma resposta. Aí o processo pai, né, o que controla lá os threads, viu que todos os threads terminaram e soma tudo. Já teve uma soma de quantas palavras tem no texto. E se você fizer um thread só, aí fica mais fácil, só que demora mais, né? Em computação é sempre assim, você tem um algoritmo bem simples, funciona bem, não tem erro, só que demora bastante. Aí você faz o mais complicado, ele executa muito mais rápido. Tem uns algoritmos lá para ordenar palavras, né? Tem o Bubble Sort, o algoritmo da bolha. É o mais simples, mais intuitivo de fazer. Você para pensar, todo mundo cai nele. Mesmo sem conhecer, vai fazer o da bolha. Ah, conseguiu. Mas depois tem outros, tem uma meia dúzia de algoritmos de ordenação. Aí vai complicando. E o aluno fala, eu já fiz, não vou esquentar a cabeça. Mas os outros complicados executam muito mais rápido. Enquanto você tem poucos dados para ordenar, 10 registros. Beleza, faz diferença nenhuma. Bota 1000. Ah, você vai ver a diferença de tempo assim enorme. Então, essa é a ciência da computação, é você criar um algoritmo que seja mais rápido, né? Mas é isso, pessoal, por hoje é só. Espero ter contribuído para vocês fazer até essa aula aqui, exercício, até processos e threads, está feito. É só ver a gravação e terminar logo esses exercícios, entrega, né? Pra gente passar todo mundo com 10.